Um estranho jogo chamado The Fantastic Adventures of Sex Dick de repente aparece no YouTube, e observando um pouco, parece que ele foi feito lá pelos anos 90 e começo dos anos 2000, porém, misteriosamente nessa mesma época, esse jogo desapareceu sem deixar pistas. Entretanto, ele ressurgiu das cinzas mais recentemente, para ser mais exato, em 2024. Para entender melhor essa história, primeiramente devo lhes falar como e de onde o jogo surgiu. Ele surgiu através de uma postagem de um usuário do Twitter chamado AtaMusic666, ou JadaPage, e na postagem está a capa do jogo com a seguinte legenda: "Alguém mais jogou esse jogo quando era criança?" Isso despertou curiosidade de diversas pessoas, como esse comentário que eu achei de um cara que está genuinamente obcecado e comparando esse jogo aos CD-ROMs que tinham nos anos 90 e 2000. Esse post do AtaMusic foi praticamente uma porta de entrada desse rabbit hole, isso porque um dia depois, Jadapada, que no caso é o próprio AtaMusic, postou um vídeo intitulado The Fantastic Adventures of Sex Dick, OST, Dango, um ano desconhecido e sendo do primeiro nível do jogo. Enfim, dá uma escutada aí. Sendo bem sincero, eu até que gostei da música, mas para descobrirmos do que esse jogo se trata, primeiro vamos analisar a sua capa e a série de vídeos postados no canal do Jadapada sobre esse jogo. A capa mostra esse personagem amarelo com uma roupa vermelha, com antenas na cabeça ou algo do tipo e claramente voando, e logo abaixo o nome do jogo, que não é nem um pouco sugestivo. E um pouco mais abaixo aparecem essas duas empresas e um símbolo de ESRB, dizendo que o jogo é para todas as idades. Sim, um jogo com esse nome tem uma classificação indicativa para todas as idades. Mas enfim, analisando essas duas empresas apresentadas, dá para ter uma noção de quem supostamente fez esse jogo. A primeira empresa é essa com o nome de Dangosoft, que acredita-se que seja a publicadora desse jogo, e dando uma leve pesquisada e adentrando em alguns links externos, eu não encontro nada. Outra empresa que se encontra ao lado da Dangosoft é a Piboric Interactive, que se acredita ser a desenvolvedora do jogo, porém, infelizmente, também não se encontra nada sobre essa empresa. A série de vídeos postados pelo Jadapada relacionados ao jogo consegue explicar muita coisa e até mesmo serem estranhos, assim como no primeiro vídeo relacionado a esse jogo, que é o OST do level 1, nos primeiros 10 segundos apareceu uma imagem e 10 segundos depois vemos mais uma imagem, e nessas imagens nós podemos ter um vislumbre de como é ou era o jogo. E a primeira imagem é a seguinte: é o protagonista do jogo, que eu vou chamar carinhosamente de SD, só para não ter que falar toda hora Sex Dick. Enfim, na imagem vemos o SD numa sala com chão e paredes pretas, e acima nós vemos duas barras, uma que possivelmente seria sua barra de vida e outra que não se sabe o que é exatamente. Creio eu que seja a barra de colete ou então a barra de sprint. O sprint serve basicamente para você se movimentar mais rápido, e essa barra era muito comum em jogos 3D dos anos 90 e 2000. Na segunda imagem vemos o SD parado em um ambiente amarronzado, possivelmente sendo uma casa de madeira. A qualidade de ambas as imagens claramente não é uma das melhores. Não se sabe se essas imagens são algumas screenshots ou apenas fotos tiradas por uma câmera. Eu prefiro acreditar que essas imagens sejam apenas screenshots. Porém, algo chamou um pouco da minha atenção e me deixou um pouco intrigado, é o fato de ter uma URL de um site abaixo em ambas as imagens, com o nome de www.gamermoms.com. Era muito comum nos anos 90 e 2000, vários sites de notícias focados em jogos deixarem a sua logo ou seu nome em uma screenshot de qualquer jogo, mostrando que foram eles que tiraram as screenshots, como é o caso da IGN. Porém, no caso da Gamer Moms é diferente, pois eu nunca nem sequer tinha ouvido falar desse site de notícia dos jogos. Então, eu fui atrás desse tal site, copiei a URL mostrada no vídeo do Google e infelizmente não se encontra absolutamente nada, mas usando o Wayback Machine e copiando a URL novamente, não tive resultados, infelizmente. Os únicos resultados que aparecem no Wayback Machine, nas datas dos diferentes anos, é apenas o site com seu domínio à venda. Bom, vocês lembram daquela imagem de uma sala preta que apareceu no primeiro vídeo? Então, o Jadapada, por incrível que pareça, havia postado um pequeno clipe de apenas 11 segundos nesse mesmo local, junto com a logo da Dangosoft aparecendo no vídeo, intitulado SDW3.AVI, e esse nome é claramente uma sigla, pois se você pegar as 3 primeiras letras e o número, vai dar o seguinte nome: Sex Dick World 3. Nome esse que indica que o clipe seria do terceiro mundo do jogo.
Além desse pequeno clipe, o Jay da Pada também postou mais uma OST, dessa vez sendo uma possível música para o mapa do jogo, assim como o Mario World tem sua própria música para o mapa, sendo essa que todo mundo que jogou já conhece. Apesar de ser uma OST que apenas esteve perdida, tem um detalhe muito sutil nesse vídeo, um código Morse, e esse código Morse é perceptível em todo o vídeo. Escutem com atenção. E se você é assim como eu, que não entende nada de código Morse, esse usuário do YouTube traduziu para nós, leigos, e o código se traduz em: preciso de dinheiro para selos, gosto do tempo hoje, não ficou frio até às 5, eu gosto. Infelizmente não se sabe o que isso pode significar. Além disso, uma coisa que também está presente no vídeo é apenas um texto path.mov. E o mais interessante desses 3 primeiros vídeos que eu falei, que no caso é o OST do level 1, o clipe de 11 segundos e o OST do mapa, é que eles foram postados no mesmo dia. Talvez o Jay da Pada tenha feito esses vídeos antecipadamente e só postou em horários diferentes. Bom, vai saber, né? Esse jogo estranho ficou tão famoso pelo YouTube que até mesmo um usuário do 4chan, onde mais seria, estava procurando o jogo no fórum /v/. O post desse usuário era o seguinte: tentando encontrar esse jogo antigo chamado The Fantastic Adventures of Sex Dick. Meu primo e eu costumávamos jogar quando morávamos no Brasil e não conseguimos encontrá-lo desde então. Espero que alguém tenha informações. Alguns dias depois dessa postagem do 4chan, o usuário Void-Eyed Panda postou uma fanart do personagem da capa e postou no Twitter. E sinceramente, até que ficou muito boa. Depois dessa última OST, Jay da Pada postou mais 3 vídeos do jogo, dessa vez em dias diferentes, sendo um desses vídeos que mostra a gameplay e mais algumas imagens que nós ainda não vimos, como no vídeo intitulado Mais Alguns Achados do SD, onde logo no começo mostra o personagem agora se movimentando na mesma sala preta presente no clipe dos 11 segundos, e na primeira imagem da OST do level 1, e logo depois desse clipe do personagem se movimentando, aparece novamente a logo da Dangosoft e depois de menos de 10 segundos aparece mais uma imagem, dessa vez em um local diferente dos outros que nós já vimos, onde mostra o SD andando e logo à sua frente vemos uma seta essa que normalmente é usada para indicar algum objetivo ou algo do tipo. Ah, esqueci de falar que essa seta aparece no início do vídeo. A imagem que aparece a seguir é mais uma diferente, dessa vez mostra o SD agora meio que flutuando no ar, como se tivesse dado um pulo ou caído de um lugar alto. Como essa imagem não tem praticamente nada de novo, nós podemos partir para a última imagem desse vídeo, que é essa. Essa foto, apesar de ser bem creepy, mostra detalhadamente como é o rosto do SD. E pelo visto, o rosto foi feito de qualquer jeito. Parece até que uma pessoa só modelou e desenhou. Ah, e um detalhe interessante é que tem a sigla SD no peito do personagem. No vídeo seguinte, intitulado Desert Level, nós podemos ver novamente uma gameplay do jogo e logo no primeiro segundo do vídeo aparece mais um site com o nome de worthgames.net e adivinhe, eu não encontrei nada sobre esse site nem pesquisando normalmente no Google e nem no Wayback Machine, ou seja, eu fui trollado. E no vídeo aparece o SD novamente andando, dessa vez em um ambiente semelhante a um deserto, sendo que claramente isso não é um deserto, parece mais uma base ou labirinto, apesar de estar no título que o nível se passa no deserto. O próximo vídeo do Sex Dick, titulado SD Preview.mov, é meio que um teaser ou então um comercial que mostra alguns clipes do jogo e um texto dizendo Sex Dick em breve. O primeiro clipe que nos é apresentado apenas mostra a câmera se aproximando do SD e ele parado. No clipe seguinte, mostra ele agora andando, só que bem longe. E novamente, eu creio muito que esse local seja a sala preta. Sim, a mesma sala presente naquele clipe dos 11 segundos. Mas não tem como confirmar isso, pois simplesmente não se tem certeza se é aquela sala preta ou não. E por fim, no último clipe, vemos o SD caindo em câmera lenta e logo depois aparece a frase Dick Over, sendo essa a tela de game over do jogo, e depois disso o vídeo termina. Depois desse vídeo, o Jay da Pada postou mais uma OST, dessa vez sendo do Club Dick, indicando mais uma vez que essa OST seria desse nível específico. E pelo visto, essa OST simplesmente não tem nada de mais mostrando na tela, apesar do nome ser até engraçado.
Alguns dias depois dessa OST ser postada, Jada Pada nos entrega mais um vídeo do SD, dessa vez sendo a gameplay da demo do jogo, intitulado The Fantastic Adventures of Sex Dick Preview Disc Gameplay Demo, e ao lado escrito Re-Upload. E eu não sei porque isso é um re-upload, talvez o Jada colocou isso para dizer que o vídeo original está perdido, bom, quem sabe. E o vídeo começa com uma tela sendo gravada, não por um gravador de tela, mas sim por uma câmera, e logo somos apresentados à intro da Danglesoft, que por sinal é bem maneira. E em seguida aparece a P-Bork Interactive, e depois disso vemos meio que uma tela inicial do jogo com a imagem do SD dando joinha. E se o SD deu joinha, você tem que dar aí também, dá aí por favor que vai me ajudar muito. Enfim, logo depois dessa tela inicial passar, nós vemos uma tela onde mostra os controles do console Dango. E eu não sei vocês, mas esses controles me lembram muito os controles do Nintendo Wii. Mas enfim, logo em seguida, vemos mais uma tela de loading, e depois de muito tempo, o jogo começa, mostrando o SD parado, porém a pessoa que está controlando apenas movimenta a câmera do jogo, e logo em seguida, movimentando o SD, dando apenas alguns passos para frente, e logo ele anda mais rápido até chegar em uma porta, e ao entrar, vamos para mais uma tela de loading, e depois disso o vídeo acaba, e no meio do loading. Bom, nós vimos bastante coisa sobre esse jogo, isso porque já temos algumas imagens, vídeos como gameplay e alguns clipes do jogo, e algumas OST que foram e são disponibilizados pelo Jada Pada. Após essa demo, o Jada não postou mais nenhum vídeo além desse, mas depois desse vídeo, o Jada disponibiliza mais uma OST com o mesmo título, só que dessa vez sendo do nível de neve ou de inverno. Dá uma escutada aí. Infelizmente essa OST não mostra nada, além do texto que está presente no vídeo Snow.move. More Sex Dick Gameplay. Esse é o próximo vídeo que irá nos mostrar mais alguns clipes do jogo, e spoiler, vai ter aquela mesma sala preta. Enfim, o vídeo começa com SD aparentemente andando, e pelo visto, esse local se assemelha à sala preta, e enquanto ele anda, ele dá um pulo e ele morre, aparecendo na tela de Game Over. No próximo clipe, aparece o SD novamente andando, e o local aparenta ser o mesmo daquele que aparece na demo do jogo, e ele não faz nada demais, ele só corre e dá um pulo. Mas no próximo clipe, apesar de ser bem curto, é novo, pois mostra o SD correndo para perto da câmera, e é apenas isso, infelizmente. E no último clipe vemos o SD naquela famosa sala preta, e só por curiosidade, sim, esse último clipe é o mesmo que aparece no começo do mais alguns achados do SD. Como é de costume dos vídeos sobre o jogo, o Jada Pada coloca sempre essa descrição, só que nesse vídeo ele apenas diz que a origem desses clipes é desconhecida, e diz que os clipes são provavelmente de fitas promocionais antigas, sendo no ano de 1995 ou 1996, e ele pede para que quem tiver mais informações deixar nos comentários. O próximo vídeo é mais uma OST, dessa vez sendo da fase Jail, traduzindo para o inglês básico é prisão. Esse vídeo poderia até ser um vídeo normal mostrando mais uma OST que foi encontrada, mas esse vídeo não é o caso, isso porque literalmente no primeiro minuto do vídeo corta para uma imagem para esse personagem. E ele definitivamente não é o SD. Como podemos ver na imagem, temos um novo personagem que não diz nada sobre ele, além de ter a letra R na vestimenta dele. Mas eu tenho uma pequena teoria que esse novo personagem seja um amigo, companheiro ou até o irmão do SD. Acho que depois disso eu devo ter viajado um pouco nessa teoria. Além do R nessa imagem, sim, eu vou me referir a ele com uma letra porque fica mais fácil do que chamar ele de novo personagem. Vemos também um novo local, a prisão. E o que indica que esse local é uma prisão? Simples, as marcações na parede, o assento onde o R está deitado, aquele balde que creio eu que seja de fezes e as linhas que estão marcadas no chão, que possivelmente é a sombra das barras da jaula onde o R está sendo aprisionado. O vídeo seguinte é uma Lost Wave que foi encontrada e que Jada Pada postou no seu canal, com o nome da música sendo Looking with the Sun, do artista Boris Manchenko, e essa música é a OST da fase Club Dick que eu falei sobre anteriormente, só que numa qualidade melhor.
Esse vídeo é mais uma pequena coleção de screenshots do jogo, contando um total de apenas 3 screenshots, a primeira sendo uma que aparentemente se passa no espaço, onde vemos duas esferas, o que aparentam ser planetas, um logo à frente e outro bem no canto da tela. Também mostra esses triângulos voando, não é explicado nada sobre, mas como está no espaço, podemos supor que essas coisas sejam naves espaciais indo em direção ao planeta do meio. E logo abaixo do vídeo, vemos a URL www.gamermons.com aparecendo novamente nesse vídeo. A segunda imagem mostra dois personagens, sendo o SD e um outro que possivelmente seja o R, por conta das vestimentas e pela altura. Como é mostrado na imagem, o SD está tranquilão, sentado lendo o livro, uma revista ou algo do tipo. E o R não dá pra ver muito bem o que ele tá fazendo, por conta da baixíssima qualidade. A terceira e última imagem mostra o SD apenas parado perto de uma entrada e um muro onde está escrito, bom, isso aí. E assim como as outras imagens, essa é outra que também está em baixa qualidade, e depois dessa última imagem, o vídeo apenas repete as duas primeiras imagens. Mas esse vídeo mostra apenas essas imagens? Não, meu amigo. Nesse vídeo também está presente uma parte da música da fase do deserto, fase essa que eu também falei anteriormente, e como o vídeo da fase do deserto é curto e não dá para escutar a música muito bem, pelo menos nesse vídeo podemos escutar um pouco da música. Depois dessa pequena compilação, o Jay da Pada não postou mais nenhum vídeo, pelo menos nenhum relacionado ao jogo, até que ele posta o vídeo titulado Dango.avi, e sendo o primeiro vídeo dele desse ano, e mesmo tendo apenas seus belos 5 segundos de duração, mostra muito mais coisas para acrescentar nessa investigação. O vídeo começa nos apresentando o que parece ser um aparelho com um formato meio peculiar, e um outro objeto que não se sabe o que é logo ao lado, e no fundo há uma televisão, e como eu sei que é uma TV, simples, está piscando e está em estática. E enquanto passa esse clipe de meio segundo, uma possível segunda logo da Dangosoft aparece piscando na tela. Bom, pode não ser a segunda logo, mas sim apenas a logo do console, até porque o próprio console também aparece nesse vídeo, e como podemos observar, o console Dango, por incrível que pareça, tem uma semelhança com o PS3, com certeza uma coincidência. E depois de dois clipes, uma sendo bem curta mostrando várias telas com o que parece sendo a intro da Dango e outra sendo basicamente a frase Go for it ou vá em frente, nós vemos novamente o pequeno clipe do vídeo da sala preta. E por final, algo que não esperávamos para ver, mais o clipe curto, dessa vez sendo a primeira imagem que nos foi apresentado no vídeo anterior. E como você já deve ter reparado ao decorrer do vídeo, mais uma marca d'água está presente, não sendo da Gamer Moms e nem da Worth Games, dessa vez sendo de um suposto site chamado porco.net, e esse vídeo possivelmente tenha vindo da aba de fóruns, isso porque a marca d'água deixa muito mais explícito, e assim como a busca pelo Gamer Moms, eu fui atrás desse tal porco.net usando o Wayback Machine, e por incrível que pareça, tem registros do site, ainda mais no ano de 2010 e no mês de dezembro, e quando entramos nesses dois registros, ambos nos levam para uma espécie de câmera privê russo, o que não ajudou em praticamente nada, e no ano de 2014 temos alguns registros como em janeiro e dezembro, porém ambos os registros nos levam para mais um site russo, e calma, não é o que você está pensando, é apenas um site com foco em desenvolvimento de sites e softwares. A próxima OST é mais uma de muitas que o Jay da Pada encontrou e postou em seu canal, e como o título já nos mostra, essa OST seria provavelmente para uma fase que se passa em uma base. Não se sabe o que significa essas duas primeiras letras F e S, mas se suspeita que seja Fast Sex, e a única mudança que é mostrada é uma nova foto que fica no vídeo. O próximo vídeo é meio que um vídeo filler, isso porque é apenas uma compilação de fanarts e com o ressurgimento do jogo, várias pessoas fizeram artes do SD e de outros personagens. A No Level Footage with Sound, essa é mais uma pequena gameplay e com som que foi encontrada e postada pelo Jay da Pada, que começa nos mostrando a worthgames.net que reaparece nesse vídeo e logo depois nos mostra o SD andando em um lugar escuro, e depois do SD andar por um momento, ele dá um pulo. E depois desse pulo, o SD anda mais alguns passos para trás e anda um pouco mais à frente para se posicionar e então dá o seu segundo pulo para chegar na plataforma, porém a falha do pulo acaba resultando em sua morte e dando game over, ou melhor, dick over.
Só um adendo, não sei vocês, mas o som desse game over é tenebroso. E chegamos na última OST encontrada e postada pelo Jay da Pada, e essa OST, além de nos mostrar mais algumas novas imagens, que no total são 3, tem esse título que explica bem do que está no vídeo, e esse vídeo tem uma pequena diferença das outras OSTs. Enfim, o vídeo começa com a imagem do SD voando, como sempre, mas de repente, aos primeiros 15 segundos de vídeo, aparece esse novo personagem. Creio eu que ele já teve dias melhores. E como podemos observar, ele teoricamente não é um amigo do SD, mas sendo possivelmente o chefão do jogo, ou então um dos, vai que o jogo tinha mais de um boss, né? E o que indica ainda mais que esse personagem é um boss, além do título, é o fato de ter as letras D e S no peito do personagem, o que pode indicar que o nome seja a versão reversa de Sex Dick, Dick Sex, e também ele pode ser o vilão por conta das cores das roupas. E um outro detalhe interessante presente nessa imagem é que tem um nome de uma pessoa e um ano no canto inferior esquerdo, Team Warp Seeds, 1995, possivelmente indicando que foi ele que fez esse modelo do personagem e o ano que foi feito. Na imagem seguinte, aparece o SD, dessa vez carregando um outro personagem, que possivelmente seja o R por conta da roupa azul e a calça vermelha. Não se sabe se é mesmo R por causa da qualidade, e nessa imagem mostra que no jogo havia a função de carregar um personagem, o que era até interessante considerando o ano em que foi feito, 1995 ou 1996, e ao lado dos personagens, a mesma seta que eu citei lá no começo retorna nessa imagem, e só por curiosidade, não, esse não é o mesmo lugar que aparece na gameplay da demo, isso porque nessa imagem a cerca está mais perto da entrada, enquanto que na gameplay a cerca está mais longe da entrada, com certeza são lugares diferentes. Na terceira e última imagem, vemos aquele mesmo personagem, o Dick Sex, só que numa forma gigante, olhando para o que parece ser um planeta, e mais uma vez, vemos mais uma marca d'água de mais um possível site, com o nome de sugs.org, que eu já adianto para vocês, eu não encontrei nada sobre esse site, nem no Google e nem no Wayback Machine. Depois dessa imagem, não tem mais nenhuma, porém ficam se repetindo, e um detalhe bem interessante no vídeo, que na verdade são dois, é que esse vídeo volta com código Morse nos 1 minuto e 58 segundos do vídeo, e ainda não se sabe a tradução desse código Morse. E o outro detalhe é que o vídeo continua mesmo com a ST ter acabado. Eu sei que isso já passou há muito tempo, mas vocês lembram do Twitter do Jada? Na conta dele também tem muitas coisas do jogo que nós não víamos normalmente nos vídeos, como essa imagem que ele está de costas e com essa legenda. E abaixo na imagem vemos apenas 3 imagens com a frase em breve. Como você pode observar, está em inglês, e a frase coming soon tem um sentido meio estranho. Explorando mais um pouquinho o perfil dele, vemos muitas outras postagens como fanarts e alguns clipes que nós já vimos, até chegarmos em mais 2 postagens, uma delas sendo 2 wallpapers do SD, que diga-se de passagem são bem maneiros. E essa outra postagem é uma imagem promocional do jogo no Japão, indicando que o jogo já saiu para muito mais países. Na imagem, vemos o SD junto ao título do jogo, e ao lado direito do SD, vemos uma frase que traduzindo fica: Super Dick é uma aventura que você nunca viu antes. Você reparou alguma coisa? Sim, o nome do personagem foi trocado, ou então o Google Lens mentiu pra mim, e como você já deve saber, o Japão é meio chatinho com esse negócio de censura. Com isso, o nome foi de Sex Dick para Super Dick. Aliás, algo que eu quase esqueci de mencionar é que abaixo do título tem uma data, 27/12/1997, data essa que podemos ter a confirmação de que o jogo tenha lançado nesse dia. Pelo menos, era isso que nós imaginávamos. Ok, meu amigo, já vimos bastante coisa, imagens, sites, relatos, músicas e clipes. Mas, e se eu te disser que tudo que eu disse, desde o início e durante toda essa investigação,
era na verdade uma grande mentira, uma farsa. Esse, entre aspas, jogo, na verdade foi criado pelo próprio Jay Pada, desde a capa, os clipes, OSTs, tudo foi feito por ele. Esse jogo praticamente foi feito para dar uma ideia de Lost Media falsa, que na minha opinião é algo bem chato, pois as pessoas dessa comunidade dedicam muito tempo de suas vidas tentando procurar algo, e quando percebem que a mídia simplesmente não existe, isso se torna algo decepcionante, mas no caso desse jogo é diferente, pois começou apenas com uma falsa Lost Media, mostrando uma OST de um jogo inexistente, até que ao longo dessa jornada foi desenrolando e se assemelhando mais a um Rabbit Hole ou a um ARG. A comunidade desse jogo até mesmo sabe que não existe, mas mesmo assim estão sempre dando apoio ao Jay Pada para continuar com a série de vídeos sobre esse jogo, tendo até algumas pessoas que fizeram OSTs e até mesmo clipes curtos em 3D, como se tivessem sido tirados do próprio jogo. E creio eu que esse é o vídeo mais recente postado pelo Jay Pada relacionado ao jogo, e eu espero que muito mais pessoas acompanhem esse Rabbit Hole que, convenhamos, é estranho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Esse foi um Rabbit Hole que eu sinceramente gostei de abordar. Se gostou, deixa o seu like e para me ajudar ainda mais, se inscreve no canal aí. Então é isso, vejo vocês em o próximo vídeo e até a próxima.